Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Tenho o prazer de ter aqui nos estúdios de Cuiabá, Guilherme Nolasco, que é uma sumidade aí do etanol de milho, né, Guilherme? Seja bem-vindo. Obrigado, Glauber. Bondade sua. Quem tem amigos não morre pagão, né? Com certeza. Guilherme, eu queria, vamos falar a questão desse setor, né? Foi interessante. Uma coisa que me chama muita atenção, poxa, a gente vinha num preço de etanol, todo mundo desanimado com etanol, e hoje você consegue, por exemplo, abastecer. Vou falar de coisa boa já do começo, né? Você consegue se abastecer hoje. Poxa, eu lembro, eu ia para abastecer o carro, era quase R$ 200. Agora hoje você com R$ 100 está abastecendo, ou seja, houve realmente um ajuste do preço. Isso aconteceu por quê? Teve muitas medidas, né, nos últimos meses do governo, né, a PEC 18, que virou emenda constitucional 123, para reduzir os impostos, a carga tributária dos combustíveis, né? Uma ação tanto do Executivo quanto do Legislativo, e acabou que zerou os custos de PIS e CONFINS da gasolina e do etanol até dezembro, né? Então nós temos essa condição, e também acabou com a CID, com a contribuição, né, que ajustava também essa diferença, e acabou que a gasolina veio para baixo e acaba empurrando o preço do etanol para baixo. Isso trouxe até uma perca de competitividade do setor de etanol, né? Mas foi compensado também por uma medida do governo, que está na emenda constitucional 123, que traz aos estados um poder de compensação via ICMS, e isso vai chegar na indústria, isso vai chegar nas distribuidoras. Então é um momento delicado para o setor, porque você tem um custo de matéria-prima alta, né, que não baixou na mesma proporção. Você tem, quando você zera os impostos dos dois produtos, combustível fóssil e o biocombustível, você tira um pouco da competitividade do biocombustível. Mas o governo entendeu isso, é momentâneo, é um período difícil até dezembro, né? Muito bom para o consumidor ter um combustível mais barato, mas para a indústria que está gerando investimentos, empregos, é um momento de muita atenção. Mas em contrapartida, muito inteligente, nós cravamos na Constituição que os biocombustíveis deverão ter uma tributação diferente dos combustíveis fósseis. A partir de janeiro, acaba essa isenção de impostos e a gente tem uma isenção, uma paridade em relação à contribuição aos impostos. Isso traz uma competitividade do setor, né? Eu brinco, está escrito na pedra, né? Independente do governo que vier, independente da reforma tributária que vai haver, que tramita já há anos no Congresso, a gente conseguiu pôr na Constituição uma condição diferenciada para essa energia limpa, sustentável, que gera empregos, que agrega valor ao milho, né? Que tanto benefício tem feito principalmente ao Centro-Oeste. Agora é interessante quando você fala isso, né, Nolasco, porque se você fosse até... É preciso colocar uma emenda na Constituição para você poder fazer valer o benefício todo ambiental, né, que traz o etanol, o que é um combustível renovável. Porque, de uma certa forma, se você for observar, o cidadão brasileiro, por mais que se fale, né, na questão ambiental, poxa, eu estou preocupado, o aquecimento global, é isso, é aquilo, o cidadão brasileiro, ele não, parece que ele não está preparado para pagar mais pelo combustível renovável. Porque, de uma certa forma, o combustível renovável ele acaba sendo mais caro do que o fóssil, porque o fóssil você é extrativismo, né? Você está tirando. E o renovável você tem que plantar floresta, tem que plantar um milho, né? Então é interessante, parece que não muda essa concepção mundial, né? Você acha que vai chegar um momento que as pessoas vão se conscientizar e pagar pelo benefício de preservar o meio ambiente? É uma transformação cultural, né, Glauber? A gente precisa começar a colocar isso nas novas gerações para que cresçam com essa consciência, tanto que, da mesma forma que a criança ela aprende na escola que ela tem que economizar água, que é um bem finito, né? Aprende a comer comidas aí saudáveis, ela precisa aprender que o biocombustível ele traz muito além do preço da bomba, né? Ele traz benefícios infundáveis, principalmente para aqueles países que assinaram lá na COP de Paris, né, um compromisso de redução das suas emissões até 2050.
Então ele entra assim numa forma extremamente estratégica nessas políticas públicas e nos compromissos internacionais. Ele traz uma qualidade do ar muito boa. São Paulo, hoje é uma grande metrópole, tem uma qualidade do ar graças ao biocombustível, graças ao etanol. Né? E isso reverte em saúde pública. Você imagina, a gente vem de uma pandemia que o principal problema eram doenças respiratórias, né? Mas esse é um trabalho que será feito aí a longo prazo e a gente trazendo essa consciência da economia verde nas pessoas. Talvez seja difícil você convencer um motorista de um aplicativo que ele tenha que abastecer de etanol porque é mais limpo, né? Mas talvez você possa convencer pessoas de uma classe social consciente que disponibilizar pagar um pouco mais por um combustível limpo, porque isso traz empregos, traz renda, traz saúde, traz qualidade do ar, traz desenvolvimento. Esse é o grande desafio. Com certeza. Eu estava até outro dia com a minha filha lá, Clara Giovana, né, que tem 10 anos, e ela trouxe a tarefinha lá para estudar, que ia ter prova e tal, e era sobre isso, sobre combustíveis fósseis, né? Foi engraçado, porque o primeiro momento que eu estava vendo o que ela estava estudando lá, o que ela tinha respondido, é totalmente ao contrário, né? Ela estava, como diz, respondendo favorável ao combustível fóssil. Aí eu tive que pegar, explicar tudo certinho para ela, até expliquei bastante, aí depois ela entendeu, nossa, papai, entendi e tal. Até tirou 10 na prova depois. Espero que todos os pais ou a professora tenham explicado para todo mundo. Nolasco, outra coisa, como é que anda esse mercado, né? Como é que você está vendo, por exemplo, eu vejo que a gente teve até um evento Florestar, né, que foi discutir essa questão de florestas, o diagnóstico de floresta em Mato Grosso, que realmente diminuiu muito, a gente está uma tendência a um apagão de floresta, e a gente, por outro lado, vê, por exemplo, empresas anunciando abertura de várias, né, unidades aí a nível de estado. Como é que né, está vendo isso? Realmente, eu acho que a gente se encontra numa grande agenda de transição energética, né? E é um grande desafio a gente produzir energia limpa, e a biomassa tem um papel fundamental nisso, né? O setor, ele vem fomentando o setor de florestas plantadas, ele vem financiando florestas plantadas. É uma atividade aí de muito brio, mas é de um ciclo muito longo, né? De 6, 7 anos de investimentos. Então precisa sim uma política, tanto política pública de incentivo, quanto financiamento privado a esse setor. Além disso, a gente tem olhado um pouco para outras fontes energéticas alternativas. O biogás, por exemplo, ele tem crescido muito no nosso país, principalmente no setor de cana-de-açúcar, né, pegando o levedo e toda a torta de filtro e transformando isso em energia. Eu acho que o setor de etanol de milho também tem uma grande oportunidade, porque os coprodutos, o farelo de milho, o DDGS, ele contribui muito para a atividade de suinocultura, de aves, no confinamento de bovinos. E também será uma das soluções você acabar integrando essas usinas em projetos de biogás, não esquecendo que o eucalipto ele tem uma função estratégica, principalmente por agregar em áreas marginais a cultura, né, a agricultura da soja e do milho. Ele tem uma propriedade de produzir biomassa em grande volume, em terras não tão férteis, né? E a gente precisa, sim, investir nesse setor, a gente precisa fomentar esse setor, a gente precisa de políticas públicas importantes e valorizar o produtor de floresta plantada. Ele tem que ser valorizado, né? Porque o nosso Isso é bacana, né? Você vê a FS mesmo, né? Ela, por exemplo, ela tem um programa, né? Acho que isso é bacana, ela saiu na frente e até acho que outras empresas, não só no setor de etanol, mas também as trades, frigoríficos, que precisam de biomassa, precisam seguir esse papel. Porque se for depender do financiamento público, de banco, é muito complicado. Eu acho que a FS realmente tem um modelo que tende a dar certo e realmente, pelo menos para ela está protegida, está sendo esperta. E a FS ela é pioneira nas grandes indústrias greenfield de etanol de milho. Ela enxergou essa necessidade e ela tem atrelado muito, tem um departamento muito robusto de sustentabilidade,
E ela tem agregado, né, captado investimentos como uma atividade ESG, uma indústria limpa, né, emitido títulos no mercado vinculados a essa produção sustentável. Então, além de tudo, né, além de você contribuir para o meio ambiente, tem uma questão econômica de você se posicionar numa economia verde. Nolasco, eu vou pedir um momentinho para você, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você não sai daí porque nós vamos estar falando agora sobre a influência da China no mercado de etanol. Você não pode perder esse segundo bloco. De volta direto ao ponto, falando aqui com Guilherme Nolasco, né? Meu amigo Guilherme Nolasco, que realmente você, né, Nolasco, está à frente de uma entidade muito importante que é a UNEM, né? Então, a União Nacional do Etanol de Milho, e a gente falava no bloco anterior sobre essas questões, principalmente de floresta, e eu queria até começar esse bloco com uma coisa bem triste, eu não sei se você está sabendo, mas a gente precisa, nós estamos no estado, tivemos já 200 mil hectares de eucalipto plantado, estamos hoje com 129, né? Então a gente tem uma necessidade enorme de plantio de floresta do estado, empresas correndo atrás, produtores, né? A gente tem uma capacidade, a gente precisa plantar pelo menos 40 mil hectares por ano aqui no estado para poder atender, mas por incrível que pareça a SEMA começou a multar plantador de floresta plantada, o produtor que está cortando o eucalipto para entregar para as empresas, está sendo multado e a fazenda embargada. É um absurdo, num momento que o Estado pode ter um apagão de floresta, um órgão estadual com funcionários fazendo atitudes tão absurdas. Você sabia disso? Não sabia. É extremamente preocupante, mas eu acredito, né, que a gente pode... O governo do estado de Mato Grosso tem uma relação boa com o setor produtivo, tem atendido as nossas demandas com muita segurança, com muita firmeza. Acho que é necessário abrir esse diálogo, Glauber, para ver o que está acontecendo e corrigir algum erro de percurso, algum abuso de poder que possa estar existindo. Com certeza, porque fica aqui o recado, né? Importante, porque eu sei que a área de floresta está conversando, já marcou reunião, está conversando, mas a gente, como eu disse, não pode acontecer esse tipo de coisa no momento, em momentos tão importantes. Nolasco, eu queria falar com você uma coisa, que hoje virou aquela coisa toda, né? Por exemplo, a China abre o mercado de milho do Brasil, né? E vem aí, e a gente quando fala de China, a gente já pensa em grandes volumes, e a gente vem, por exemplo, numa safra para 2022, 2023 menor, né? Então, com os Estados Unidos colhendo menos, Ucrânia colhendo menos, Argentina também, apenas o Brasil colhendo mais. Você vem, por exemplo, numa estagnação mundial de produção, ou seja, a gente vai ter menos produção para um consumo que também não cresce tanto em virtude de diversos fatores. E aí você vê a China, né, que ela tem, é um mercado agressivo, claro, ela compra uma quantidade significativa de milho e cada ano precisa mais de milho. Como é que vocês da UNEM, né, principalmente das indústrias, estão olhando isso? Isso pode vir a prejudicar o mercado interno, principalmente para usinas de etanol? Eu acredito, né, que é um assunto aí que a gente tem que estar todos muito de olho nisso, não é só a indústria de etanol de milho, é a suinocultura, é a bovinocultura, é a avicultura e o próprio produtor de milho, né? A China, ao mesmo tempo que ela tem uma grande capacidade de comércio internacional, ela também é especialista, né, em fazer os estados, os países virarem dependentes dela no comércio internacional e ela sair do mercado e precificar lá embaixo, né? A carne, que o diga, convive com essa relação da China há muitos anos. Neste momento passa por isso, a China parando de importar carne bovina e mexendo com os preços internos da arroba do boi e da carne. Então eu tenho falado um pouco com o Ministério, né, numa visão liberal, jamais a gente pode levantar a bandeira de proibir o comércio internacional. Nós temos e sempre teremos excedentes exportáveis, e isso é importante, a gente tem que ser competitivo, mas a gente tem que tomar cuidado para que não seja um tiro no pé, né? A gente pode, além de exportar milho, exportar DDGS. Eu estou fazendo essa provocação ao Ministério da Agricultura para que no protocolo sanitário
que autoriza a exportação de milho possa autorizar também o farelo de milho. É porque ele, na verdade, abriu para o mercado de farelo de soja, né? Você vê uma coisa inédita, até uma coisa que a gente nunca imaginava na vida, é ver a China importando farelo de soja, no caso, né? E que sempre ela quis o grão, né? Que é uma coisa positiva, né? Se ela abrir também para o mercado de etanol ou de farelo, de DDG, né? DGS seria bem interessante também. Você imagina? A gente está valorizando o produtor, gerando emprego, gerando impostos, gerando renda e gerando divisas no mercado internacional através do DDGS. É muito mais consciente do que o milho em grão, que agrega pouco valor interno, é livre de impostos na sua exportação pela Lei Candir. Então, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado para isso, talvez iniciar com um pé lá, talvez uma cota, um limite. Esses dias eu conversei bastante com o Guilherme Soria Bastos, secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura. Eu falei, Guilherme, a gente tem condições de chegar a 200 milhões de toneladas de milho, 220, 250, num país que falta crédito rural, falta seguro agrícola. Será que não era a hora da gente começar, né, pegar essa responsabilidade que a gente tem de produzir alimentos para nós e para o mundo e cobrar alguma contrapartida? Pô, será que a China não pode levar algumas toneladas de milho e trazer alguns milhões de reais para financiar o produtor, nas regras do crédito oficial, já que é um juros mais barato? Será que ela não pode vir investir um pouco em infraestrutura, em armazenagem? Eu acho que a gente precisa pôr um pouco mais na mesa, né? Pagamentos de serviços ambientais. O produtor produz milho, mas ele tem que conservar 30%, 35%, 80% da área de produção dele em florestas. Não seria necessário também alguém pagar por serviços ambientais? Então, eu acho que a gente não tem como fugir do mercado internacional. Nós teremos excedentes importáveis, é importante, mas nós precisamos cobrar também uma contrapartida para que a gente possa continuar crescendo na produção de grãos e alimentando o mundo. Não é só a gente produzir com um monte de compromissos, um monte de regras, sendo atacados por uma produção que o primeiro mundo às vezes condena e sem contrapartida nenhuma. Eu acho que a gente precisa sim trazer à mesa uma discussão que vá um pouco além da exportação do grão in natura, né? Agora, de uma certa forma, a gente observa que as indústrias de etanol, elas se protegem sempre, né? Uma coisa que a gente tem notado, por exemplo, na indústria de carne, ela muitas vezes quer comprar da mão para a boca, fica esperando, vou esperar o preço cair, aquela coisa toda. O que é difícil acontecer com o cenário que está aí. Você pode ter flutuações, mas dizer que você vai ter milho a R$13, pode esquecer disso, né? Nem sonhando. Então, mas eu tenho notado que as indústrias de etanol, elas geralmente fazem compra antecipada, não fazem? Para se proteger. Com certeza. A gente está comprando, essa indústria ela se posiciona no mercado de 1 até 3 anos de antecedência. Então, ela traz uma previsibilidade ao produtor, né, de comercialização da sua safra. Ela tem a vantagem, né, como ponto positivo, uma logística deficiente da China vir buscar milho em Sorriso, em Sinop. Nós estamos em cima do milho, claro, né? Então isso é um ponto positivo. Que é o milho mais barato do mundo, é importante frisar isso também, que independente disso, o milho do Brasil, o milho do Centro-Oeste, por exemplo, o milho de Sorriso, de Vera, de Feliz Natal, seja lá de Querência, são o milho mais barato do mundo, né? Para quem está do lado, o que é caro é logística, né? Mas para quem está do lado, vai comprar milho barato, né? Considerando, né, Chicago. Né? Isso traz uma oportunidade para as indústrias que dependem do milho no mercado interno. Essa capacidade de comprar com antecedência, uma capacidade de armazenagem que o setor de etanol de milho hoje tem, muito grande, né? E essa relação mais próxima ao produtor. Então, eu acho importante a China comprar milho nosso, mas a gente não pode pôr todos os ovos na mesma cesta, para não criar uma dependência desse mercado chinês e ser pego de surpresa no movimento brusco que eles são especialistas em fazer isso. Então, essa é a posição nossa e a gente quer sim, e estamos tentando construir essa relação para vender o DDGS, né? Um produto já made in Brasil, com valor agregado, gerando impostos, renda, né, investimentos e que possa engordar também, produzir proteína lá na China.
Eu espero que a gente nem precise vender DDGS para eles, porque, para falar a verdade, a gente tem um espaço enorme para consumir DDGS aqui. Porque, na verdade, não, lógico, hoje você está faltando DDGS, né? Ou não tem sobrando, né? Não, o mercado é mais comprador do que produtor, mas esse cenário ele vai se mudar ao longo dos anos, com essa visão de futuro que a gente tem de chegar aí a 22, 23 milhões de toneladas de milho. Isso vai dar aí 7, 8 milhões de toneladas de DDGS. Então a gente precisa começar também a trabalhar olhando um cenário. Lógico que o mercado interno será sempre o grande mercado do DDGS brasileiro. Entendi. E tem coisa boa sempre vindo, né? Quando se fala em etanol de milho, no Lasco, sempre tem, a gente, como dizer, tem a inauguração teve lá agora indústria lá em Dourados, quer dizer, está crescendo. Infelizmente nosso tempo acabou, meu amigo, mas a gente vai depois sempre estar conversando com você aí sobre as novidades do etanol. Muito obrigado por sua presença no Direto ao Ponto. Eu que agradeço, estamos sempre juntos e próximos aí divulgando essa indústria de tanto sucesso e crescimento aí na verticalização da produção de milho. Sem dúvida, o etanol de milho mudou Mato Grosso, é um dos maiores ganhos que Mato Grosso tem, felizmente. Então tá aí. Muito obrigado pela sua companhia, sempre o Direto ao Ponto trazendo uma entrevista super especial para você. Até o próximo, um abraço.